Oi, aqui é a Cíntia Sabino e nessa série de 3 aulas eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para ter os seus primeiros 10 Minutes with a Native. O que é ter esses 10 Minutes with a Native? Quando você é capaz de conversar por pelo menos 10 minutos com uma pessoa em uma determinada língua, isso quer dizer que você praticamente domina aquela língua. Imagina que você está conversando em português com alemão e vocês conseguem conversar por 10 minutos. E aí você faz perguntas a ele, ele responde, te faz perguntas de volta e a comunicação acontece de forma clara e objetiva. Você acredita que essa pessoa consegue se comunicar em português? A resposta é sim, porque se ela passou 10 minutos conversando com você em português, isso quer dizer que ela é fluente no português. Mesmo que ela não saiba tudo da língua, mesmo que ela não fale como você, um nativo. E é aqui onde eu quero te levar. Ser capaz de se comunicar em inglês, mesmo que hoje você não saiba nada de inglês. Mesmo que você nunca tenha pronunciado uma palavra sequer em inglês. Mesmo que você já tenha estudado em cursos tradicionais por anos e nunca tenha tido o resultado esperado. Mesmo que você já esteja cansado e ache que aprender inglês não seja para você. E mesmo que você não tenha estudado inglês desde criança, ou até mesmo que você já tenha mais de 25, 30 anos e ache que não dá mais para você aprender inglês. Mas nessa aula eu vou te dar uma pequena amostra da solução que eu tenho para aqueles que querem ter os seus 10 Minutes with a Native. Tudo reunido em um só lugar, onde você não precisa ficar procurando por materiais, comprando livros e nem perdendo tempo procurando pessoas que estejam disponíveis para te ajudar a praticar a conversação e muito menos procurando a ajuda de pessoas para corrigir suas atividades de inglês. Nessa aula eu vou inclusive te mostrar como os meus alunos usam a solução que eu criei para aplicar os 5 princípios para aprender inglês que eu ensinei na aula passada, para sair do absoluto zero no inglês até a sua primeira conversa em inglês com um nativo de língua inglesa. Na primeira aula dessa série, eu te mostrei vários dos meus alunos tendo os seus 10 Minutes with a Native. Além de mostrar também a história da minha aluna Caroline, que conseguiu progredir na carreira profissional dela depois que ela aprendeu os 10 Minutes with a Native. Eu expliquei também todas as razões do porquê 95% dos brasileiros não falam inglês. Eu expliquei tudo que os brasileiros fazem de errado na hora de aprender um novo idioma que trava totalmente o inglês deles. Na primeira aula dessa série, eu mostrei também a história da minha aluna Viviane, que mora em Paris. Eu mostrei como ela consegue resolver a vida dela em inglês, alugar carro, marcar viagens, sem depender de outra pessoa que fale inglês por ela. Viajar para lugares incríveis, maravilhosos e ter experiências incríveis que, se não fosse o inglês, isso nunca seria possível. Além de falar inglês com nativos de língua inglesa por pelo menos, no mínimo, 10 minutos. Ah, eu não posso deixar de mencionar que ela começou a aprender inglês depois dos 40 anos de idade. Isso tudo para te provar que você também é capaz de falar inglês. Não importa a sua idade. E eu queria agradecer a todas as pessoas que deixaram seus comentários no campo aqui embaixo. Eu confesso que eu fiquei muito feliz de ver todas essas mensagens maravilhosas. Eu, na verdade, não imaginava que todo esse trabalho teria essa repercussão toda. Mas eu fiz o possível para responder a maior quantidade desses comentários e das perguntas que vocês deixaram aqui. Mas se você deixou a sua pergunta e eu ainda não respondi, deixa a sua pergunta aqui nos comentários novamente, que eu vou fazer o possível para responder ela. E de verdade é muito legal ver essa comunidade de pessoas interessadas em aprender a falar inglês com um nativo de língua inglesa. Saber que existe uma comunidade sedenta por mudar de vida através do inglês. Isso não tem preço. Então vamos lá. Na aula de hoje eu vou te mostrar como os meus alunos usam a solução que eu criei para aprender de fato a falar inglês e a ter os seus primeiros 10 Minutes with a Native. O nome dessa solução é o Caminho da Fluência. Mas, Cíntia, o que é o Caminho da Fluência, afinal? O Caminho da Fluência é um treinamento online que tem o objetivo de te ensinar a conseguir os seus primeiros 10 Minutes with a Native e ter a sua vida transformada, assim como os meus alunos Viviane, Caroline, Mariana, Júlia e muitos outros tiveram, e a caminhar esse caminho que é ter a fluência na língua inglesa, sem ficar amarrado a métodos ultrapassados. Muita gente, inclusive, me manda assim, muitas mensagens dizendo que elas morrem de medo de falar inglês com uma outra pessoa,
Por motivos como falta de segurança, vergonha, medo dos julgamentos das pessoas que estão conversando inglês com elas. Elas também têm medo de ouvir um nativo falando inglês com elas e não compreender, e aí precisar pedir para ele repetir várias e várias vezes, então ela se sente incomodada com isso. E eu posso te afirmar com todas as letras que eu sei como é ter esse turbilhão de sentimentos dentro de você. Eu não nasci falando inglês, eu já estive no seu lugar. Por isso que eu dou uma atenção super especial a esse problema. No treinamento Caminho da Fluência, inclusive, os alunos têm total suporte quanto a isso. Lá, eles aprendem como lidar com a insegurança, com a vergonha, com o medo dos julgamentos na hora de falar inglês. A gente alinha o mindset do aluno para o aprendizado do inglês de forma que destrave o inglês que já existe dentro dele, inclusive. Olha só o que a minha aluna Juliane falou sobre a vergonha e insegurança que ela tinha na hora de falar inglês. E hoje conseguiu fazer uma entrevista em inglês e pegou a vaga de emprego. Oi Cíntia, tudo bem com você? Só passando para dar um feedback e te agradecer. Eu consegui a vaga para trabalhar na minha área. Estou estudando desde julho e tenho certeza de que o ACF me deu a confiança que eu precisava para fazer o vídeo e falar em inglês na entrevista. Eu fiz outros cursos e nunca falava nada em inglês, pois sentia que não aprendia, entende? Mas eu não conseguia porque eu não praticava. Falar inglês é muito mais que aprender palavras e fazer atividades no livro. Bom, eu não falei tudo 100% certinho na minha entrevista, mas não sentir o medo de falar errado e se jogar é uma coisa que eu aprendo com você todas as vezes que assisto às suas aulas e consigo praticar nas aulas de conversação. Muito obrigada mesmo, sou muito sortuda por ter te conhecido, consegui fazer seu curso e, além disso, por ter feito amigos, ótimos amigos como a minha Study Buddy. Olha só também a minha aluna Jéssica, que aprendeu a enfrentar esse medo e hoje já conversa em inglês com pessoas que não falam a língua dela. Oi Cíntia, só estou vindo aqui agradecer pelo seu trabalho. Eu sou aluna do ACF, comecei a estudar no final de agosto, acredito eu. Não sabia nada de inglês, principalmente pronúncia. Estava assim, só hi e how are you? E se fosse para responder, já ia começar a cara de ué. Mas eu conheci em um aplicativo uma garota da Polônia e acabamos virando colegas. E eu sempre tive medo de falar por áudio ou por chamada com ela, por medo dela não me entender, mesmo que ela fale um pouco de espanhol. Mas acabei de conversar com ela pela primeira vez e foi fantástico. Eu estava pensando que ia ser o fim do mundo, ainda mais por ela não ser americana, já que é o inglês que eu mais ouço por causa dos filmes, séries e músicas, mas acabou que conversamos por 36 minutos. Quando eu vi, ela já estava falando que como teria que acordar cedo, teria que desligar e não poderia conversar por mais tempo. São 5 horas de diferença no fuso. Eu tô tão feliz. Obrigada. Assim, muito obrigada mesmo. Muita gente também me faz a seguinte pergunta. Cíntia, mas como que eu vou conversar em inglês com um nativo de língua inglesa se eu não tenho vocabulário para isso? Bom, o aluno do treinamento Caminho da Fluência não precisa se preocupar em relação a isso também, porque ele tem acesso a uma plataforma com conteúdos separados por temas. Então, ele aprende o vocabulário no momento certo. Lembra que eu falei das listinhas? Então, as pessoas elas tentam aprender todo o vocabulário do inglês agrupados em listas, com várias palavras totalmente fora de contexto. Mas não é assim que você vai aprender inglês. No treinamento, a gente contextualiza o que você precisa aprender. Por isso que o treinamento Caminho da Fluência oferece para os alunos da plataforma aulas pensadas e construídas para construir um vasto e rico vocabulário, fazendo com que o aluno elimine de uma vez por todas a falta de vocabulário que o impede de destravar o seu inglês. Olha só o que um dos meus alunos me enviou por mensagem. Cíntia do céu, eu geralmente costumo imprimir os PDFs das aulas, eu tô no curso há 6 meses e olha isso, quem entra no ACF não pode reclamar que não tem conteúdo, pelo contrário. Outro questionamento que eu recebo é: Cíntia, como que eu vou praticar a conversação, o speaking, se eu não tenho ninguém com quem conversar? E aí vai um dos pontos altos do treinamento. O aluno conta com sessões de conversação semanais, onde ele vai conversar com o seu parceiro de conversação, o seu study buddy, totalmente em inglês. E pode esquecer aquelas aulas de cursos tradicionais de inglês super chatas e monótonas com as mesmas perguntas de sempre, que muitos cursos dizem que são aulas de conversação, mas que na verdade não são. São aulas que tem um professor ali que fica pedindo para você repetir frases prontas. O que faz você de fato praticar a conversação e falar inglês não é o professor presente ali, mas sim você estar ali ativamente
falando, tentando criar frases, falando em voz alta, fazendo perguntas e respondendo, tudo em uma conversa natural. Aqui no Caminho da Fluência, você se sente conversando com amigos, usando o inglês para falar das coisas que você mais gosta de fazer. Aqui você usa o inglês da vida real. E como que funciona isso? O aluno tem acesso a um sistema, onde ele irá escolher o seu parceiro de conversação dentre todos os alunos que estarão listados ali por disponibilidade de horário, para prática de conversação, nível de inglês, entre outras informações. E então, a dupla passará pelo processo de construir a prática de conversação. Tudo isso com o planner do aluno, com todo o passo a passo e também toda a minha orientação. Além disso, você também será acompanhado pelo SAP e vamos falar disso mais pra frente. E o melhor de tudo isso é que essas sessões acontecem online. Ou seja, o aluno não precisa ficar preso em engarrafamento e nem pegando chuva para poder praticar a sua conversação. E ele pode praticar a conversação de qualquer lugar do mundo. Tudo que o aluno precisa é de um computador ou celular, uma conexão com a internet e um lugar onde você possa se sentir confortável para ter suas sessões de conversação e destravar de uma vez por todas o seu inglês. Nessas sessões, o aluno vai poder destravar o speaking dele de forma totalmente natural, sem traumas, perdendo totalmente o medo e a vergonha de falar inglês. Então, sabe aqueles momentos onde você vai conversar com um nativo de língua inglesa? Aí ele fala, você não entende. Você pede para ele repetir e você não entende outra vez. Você sabe por que isso acontece? Porque você não teve prática de conversação o suficiente. Por não ter essa prática, quando você tenta conversar em inglês com um nativo e ele não te entende, você fica frustrado e acaba bloqueando mais ainda o seu inglês. O aluno do treinamento Caminho da Fluência é preparado para lidar com esses momentos. Com as sessões de conversação com o Study Buddy, ele aprende o que fazer caso isso aconteça. Porque o branco, principalmente no início, é normal. O grande diferencial é saber como sair dessas situações naturalmente, sem traumas. Muita gente também se frustra para aprender inglês porque não sabe qual é o material certo para ela. Por isso que o aluno do treinamento Caminho da Fluência conta com um material didático enxuto e que foca no que de fato importa. Lembra que eu te falei que se dedicar não é tudo, mas que se dedicar no que de fato faz a diferença é o que importa? Então, o material do Caminho da Fluência foca no que de fato você precisa para poder aprender os aspectos mais importantes da estrutura da língua, para então você conseguir organizar as suas frases na ordem gramaticalmente correta. Muita gente se frustra por não conseguir organizar suas próprias frases. Muitas delas compram livros e mais livros para tentar aprender a gramática e no final saem mais confusas do que nunca. Esse problema não existe no Caminho da Fluência, porque além dos materiais serem focados no que é mais importante, o aluno não precisa gastar dinheiro comprando livros, pois o Caminho da Fluência já aborda todos os assuntos da estrutura da língua inglesa que vai dar a base gramatical necessária para o aluno conseguir ter os seus primeiros 10 minutes with a native. Uma outra coisa que eu recebo frequentemente, leio muito nos e-mails, é o seguinte: Cíntia, quando eu tô aprendendo inglês, às vezes surgem algumas dúvidas e eu não tenho com quem tirar. Isso acaba me deixando desmotivado e sem vontade de aprender inglês, porque eu sinto que eu não consigo evoluir por não ter ninguém para me ajudar quando eu preciso. Quanto a isso, o aluno do treinamento Caminho da Fluência não tem nenhuma preocupação, zero. Porque na plataforma do treinamento, lá tem um campo onde o aluno pode deixar sua dúvida a qualquer hora do dia. Mesmo se o aluno deixar sua dúvida de madrugada, a nossa equipe de professores vai responder com a maior alegria, o mais rápido possível. Isso tudo no conforto do seu lar, com apenas um computador ou celular ou tablet, internet. E o melhor de tudo, sem pagar R$1 a mais por isso. Fora que, além da plataforma, onde o aluno pode tirar a sua dúvida, o aluno pode também tirar a sua dúvida comigo. Tudo isso foi construído para levar você aos seus primeiros 10 minutes with a native. Uma dúvida muito comum também é a seguinte: Cíntia, mas para qual nível de inglês esse treinamento é focado? Ele é focado para todos os níveis. Começamos com o conteúdo do começo mesmo, para quem não sabe falar oi em inglês, por exemplo. Ou até mesmo para quem não consegue ter o início de um small talk em inglês, ou seja, uma pequena conversa em inglês. Mas a pergunta que você deve se fazer para saber se esse treinamento é para você ou não é a seguinte: eu consigo hoje
ter tranquilamente uma conversa de 10 minutos com um nativo de língua inglesa, sem que eu fique pedindo para ele repetir toda hora, ou sem que eu trave porque eu simplesmente esqueci as palavras e eu não consigo falar sem parar para pensar toda hora? Se a resposta for não, então esse treinamento é ideal para você. Mas Cíntia, como eu já vou praticar a conversação com o meu study buddy se eu não sei nada ainda? Eu não sei nem criar as minhas próprias frases? Bom, com base nas aulas da plataforma do treinamento, você já vai aprender a criar as suas primeiras frases e já conseguir até responder perguntas, nem que seja com poucas palavras. Mas só o fato de você estar ali tentando falar e se expondo à língua, você já está aprendendo muito. E antes do que você imagina, já estará fazendo frases maiores, contando mais detalhes do que fez no final de semana e entendendo muito mais palavras e frases. E pensando nisso, desenvolvemos especialmente para você o nosso Conversation Guide, que você irá receber semanalmente para te guiar na criação das suas frases e também para te ajudar a ter assunto nas conversas com o seu study buddy. Tudo é pensado para você não ter medo de começar e ainda vai amar esse momento da conversação. Eu lembro que a minha primeira aula, a minha study buddy estava comigo, o nome dela é Camila, e, cara, ela até fala que é impressionante a minha evolução, porque a primeira aula que eu tive com ela, eu não consegui elaborar nenhuma frase, eu falei praticamente 100% em português, sabe? Depois de um tempo comecei a marcar aula com ela e tal, e eu consegui falar, tipo, hoje em dia eu consigo ter uma conversa com nativo, e já é um grande feito pra mim, sabe? Agora, se você já tem uma base do que falar, já sabe criar suas primeiras frases e até entende algumas coisas do inglês, o treinamento Caminho da Fluência vai te ajudar a destravar o que você já sabe e fazer você ser capaz de se comunicar de verdade. E não aprender a dizer somente frases soltas. Vai te ajudar a contar uma história, por exemplo, usando uma sequência de frases conectadas que tem um sentido maior, algo que talvez você ainda não consiga fazer hoje, levando você para o seu próximo nível. Se você já é até intermediário na língua, mas sente que não consegue conversar por muito tempo, que só tem vocabulário para aqueles primeiros momentos da conversa e fica sem saber o que dizer em seguida, e até mesmo trava quando ouve uma palavra que não conhece, ou trava quando quer falar uma palavra específica, mas não sabe como dizer em inglês. Esse treinamento é para você também. Porque nas sessões de conversação com o Study Buddy, você vai poder praticar o vocabulário que você já tem e você vai adquirir muito mais vocabulário através das atividades orientadas por mim dentro do curso que você fará casadas com a prática de conversação com o seu Study Buddy, o seu parceiro de conversação. Cíntia, eu também tenho medo de estudar online e acabar não me comprometendo, porque não vai ter ninguém me cobrando, sabe? Pensando nisso, nós criamos o SAP. É o Sistema de Acompanhamento Personalizado. O SAP é uma forma de acompanhar a sua jornada dentro do caminho da fluência de forma personalizada. Você vai receber o acesso ao seu SAP personalizado com as suas informações pessoais e semana após semana você vai dando check nas atividades que você for concluindo dentro do seu cronograma. A cada semana, você vai ter novas atividades para concluir dentro do treinamento Caminho da Fluência. E se por acaso você não der check nas atividades que você deveria fazer naquela semana e o nosso time ver que você está atrasado nas suas atividades, nós vamos entrar em contato com você para saber o que está acontecendo. O SAP funciona como um GPS. Ele tem o objetivo de te conduzir aos 10 Minutes with a Native. E caso você saia da rota, o nosso time tem a missão de te trazer de volta para a rota rumo à fluência. Nós temos o compromisso de te levar aos 10 Minutes with a Native. E a gente vai fazer tudo o que nós podemos para te manter firme na sua jornada. Porque eu sei que o desânimo bate. Eu sei que muitas pessoas têm o receio de estudar online e acabar não fazendo o que tem que ser feito por ser online. E talvez esse seja o seu caso, mas eu vou estar lá quando o desânimo bater, quando você se sentir perdido, quando você deixar de fazer o que precisa ser feito, quando você precisar de um norte. Que curso de inglês faz isso por você? Que curso de inglês online pega na sua mão desse jeito? E nós fazemos isso porque eu sei o quanto persistir e chegar do outro lado pode mudar a sua vida. Olha só esses dois exemplos de duas alunas que realizaram um sonho porque não desistiram do inglês. Acabei de fazer entrevista na maior empresa de tecnologia do mundo e passei. O inglês foi essencial.
Por mais que eu seja a pior aluna, o cara elogiou meu inglês, e isso graças ao seu curso. Obrigada. Vou trabalhar na IBM, a melhor empresa de tecnologia do mundo. Tô feliz demais, e o inglês foi quem mandou. Cíntia, agora que deu tudo certo, vim aqui te falar. Fiz uma prova de proficiência em inglês para o meu mestrado e eu passei. Fiquei mega feliz com a notícia. Se fosse antes do seu curso, eu ia chutar tudo e com certeza não ia passar. Além de passar, o mais gratificante é saber que aquela nota foi do meu esforço. Minha classificação foi nível B1 e fiquei muito feliz. Muito obrigada pelo seu curso. Cíntia, o Caminho da Fluência tem certificado? Sim! Todos os alunos que tiverem um mínimo de 90% de aproveitamento do curso receberão um certificado atestando o seu aproveitamento dentro do curso. Uma outra pergunta que me fazem muito é a seguinte: Cíntia, tem alguma idade mínima para entrar no treinamento? Sim, a idade mínima é 15 anos. Então, se você ainda tem menos de 15 anos, o treinamento do Caminho da Fluência não é para você ainda. Sinceramente, depois de tudo o que eu te falei aqui, eu nunca vi um treinamento de inglês tão completo como esse. Na grande maioria dos cursos online, você só fica vendo videoaulas gravadas. Lá você não tem a oportunidade de conversar com outras pessoas como você vai ter no treinamento Caminho da Fluência, que é o que justamente as pessoas mais precisam para de fato serem capazes de conversar em inglês e ter os seus primeiros 10 minutes with a native. De fato, o Caminho da Fluência é único. Não existe nada igual a isso. Inclusive, eu te desafio a buscar qualquer treinamento como esse no Brasil. Quem me dera se na época que eu não era fluente ainda, eu tivesse uma oportunidade como essa. Eu teria alcançado a fluência em bem menos tempo. Você deve estar se perguntando se isso realmente funciona, né? Deixa eu te mostrar isso funcionando bem na sua frente. Eu não praticava o meu speaking porque eu tinha muita vergonha, eu não achava ninguém para falar. Eu não consigo ficar fluente em inglês sem falar, é impossível. Some people take care of their mental health differently, so each person is different. For example, I love to spend time alone. That's just how I feel. Me too! Oh my God, you're Meu inglês antes era nada, só sabia responder o meu nome e sorry. Oh, okay. So do you work from home or do you go to work? Not now, I'm not working, just studying. I'm here with my husband, he works with IT, and me, I just studied English for a while. Mas eu nunca achei que eu falaria inglês. Eu sabia palavras, eu sabia escrever, mas eu nunca tinha falado nada. We are celebrating Christmas, but not the same way as it was last year, because last year we went to a beach, we traveled, but this year it won't happen. Em termos de conversação, já trabalhei algumas vezes com eventos, mas sempre que eu não tinha que falar com algum nativo assim, eu ficava com medo, assim, gaguejava, e às vezes até chamava alguém para me ajudar assim, e evitava falar com os nativos. I got a lot of information on the internet, and I guess the cost of life there is cheaper. And they have a immigration program that is more flexible to immigrate. Okay, I didn't know that. Yeah. Eu vim totalmente do zero, não tinha contato com inglês nenhum, até porque eu vim de um lugar muito pobre, muito humilde, que não tinha nem internet. O contato que eu tinha com inglês era através da Lady Gaga, que eu sempre falo para os meus amigos nativos que eu comecei a aprender inglês por causa da Lady Gaga, né? Então, era o único contato que eu tinha com inglês. She started watching Attack on Titan and she fell in love. And when Sasha died, she sent me an audio on WhatsApp. And she's crying and she said, "Oh my God, I can't believe that Sasha died." I know, and I was like... Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu fui ter uma conversa com um nativo, que foi numa pousada, minhas pernas, elas estavam tremendo bastante. Eu ficava muito nervoso para falar com as pessoas assim. Like, what's your kind of music? The kind of music I like is pop. Pop? I like pop a lot. I like a lot music that make me dance a lot and make me move, make me shake. I think it's very good. I don't usually listen to sad songs, I think. It's not the type of music I like. Eu lembro que eu fui conversar com uma menina que não era aqui do Brasil, né? Ela era de Bangladesh. E ali foi assim,
um choque de realidade, porque eu percebi que realmente eu não estava conseguindo falar inglês antes de entrar no curso. Hoje eu percebo que eu não tenho mais esse medo de não estar preparada para falar, e dá para conseguir conversar muito mais que 10 minutos, né? And so I started with that. In pharmacy, you can do a lot of things. So, okay. And now I don't know yet what I wanted to do. It's a lot of options, but I'm trying to discover. You know, it's hard. I like hospital, and I like to study about cosmetics. Antes de eu entrar no curso Caminho da Fluência, o meu inglês era muito precário, eu não tinha noção nem das estruturas mais básicas, de construções de frases simples, não sabia nem representar a falabilidade. Realmente era um inglês muito ruim, então eu não tinha quase nenhuma preparação para ter uma conversa, ou mesmo para entender um artigo. Oh, okay. Have any plans for college? Yes, I am trying to decide the course I want to major. The next year I am intending to apply for a college. So, but I haven't decided the course I want to major yet. Eu era completamente iniciante. Eu entrei realmente do zero. Eu não imaginava. De verdade, assim, ter esse resultado só deve emocionar. I'm an accountant. I work in an office, like take care about hiring, firing, paperwork in general. Okay. Eu morei fora em 2017 e lá eu fui para aprender inglês, mas eu acabei que eu não aprendi o quanto eu queria. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu falei, gente, eu fiquei lá 7 meses e eu não consigo falar, assim. O problema realmente era falar, eu tinha uma trava em falar. I can imagine why, because I think south of Brazil and southeast, there are more opportunities of jobs and everything. So I think people need to learn English more than the other parts of Brazil. Uma vez, quando eu tinha 15 anos, eu fui para a Disney e a minha experiência com a conversação foi zero, porque eu não conseguia comunicar. Yeah, I went to the US once when I was 15. But I didn't know how to speak in English, so it was hard for me. Right. But now I think it would be easier. Poxa, muito legal, né? Quando a gente vê esses alunos conversando em inglês e podendo se comunicar com pessoas de diferentes culturas. Mas eu quero te dizer que todos esses alunos um dia foram como você. Um dia tiveram as mesmas dificuldades que você tem hoje. Por isso que agora eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar. Eu quero que você faça um compromisso com você mesmo, porque eu acredito em você. Eu acredito que você também pode chegar aos 10 Minutes with a Native. Mas para isso, você precisa se comprometer, porque sem comprometimento, ninguém chega a lugar nenhum. Mas o fato é que eu adoraria que em 50 minutos ou em 1 hora fosse possível te ensinar os 10 Minutes with a Native. Mas não existe mágica, existe método. O melhor de tudo é que será de forma natural. Você vai ter encontros semanais onde você irá falar somente em inglês com o seu study buddy que tem o mesmo objetivo que o seu. Além da plataforma do aluno, onde contará com videoaulas explicativas e com materiais didáticos para você baixar, sem precisar gastar nenhum dinheiro a mais com livros e aqueles materiais caros que no final só serve para acumular poeira no seu armário. O caminho da fluência é totalmente diferente de tudo que você já viu. Você nunca viu nada igual a esse treinamento. Mas afinal, o quanto isso vai custar? O primeiro ponto é que esse é um programa sério. Como você já viu, eu não brinco com o sonho das pessoas. Por isso, não vai ser barato. Eu tenho uma fila gigantesca de espera de pessoas que me mandam e-mails, mensagens no Instagram, Facebook, YouTube, querendo aprender os 10 Minutes with a Native. E querendo saber também quando eu vou abrir mais vagas para o treinamento Caminho da Fluência. Por isso, se você não se comprometer em aprender os 10 Minutes with a Native, se você achar que é só entrar no treinamento e que você vai sair aprendendo tudo como se fosse num passe de mágica, sinceramente, se você tá pensando isso, eu peço para você desligar esse vídeo agora e fazer qualquer outra coisa. Pessoas que não se comprometem, que vão comprar o curso e ficar brincando de estudar inglês, essas pessoas vão estar jogando o meu tempo fora e ainda vão atrapalhar os meus alunos que estão comprometidos dentro do treinamento. Se você for essa pessoa, por favor, não entre no treinamento. A questão é, na segunda-feira, às 8 horas da manhã,
eu vou abrir as matrículas para o treinamento O Caminho da Fluência. E dentro de pouco tempo, eu vou encerrar as matrículas para começar a focar em fazer esses alunos alcançarem os seus objetivos com o inglês. E eu tenho mais de 1 milhão de inscritos no YouTube, um pouco mais de 107 mil seguidores no Instagram, e fora as mais de 12 mil pessoas comprometidas que participaram da Maratona da Fluência. E eu não vou poder aceitar uma quantidade muito grande de alunos para não comprometer a qualidade que eu tanto prezo desse treinamento. E é por isso que para essa turma eu vou aceitar apenas 150 alunos. Inclusive, para quem estiver nos grupos de WhatsApp ou na comunidade do Telegram, eu vou liberar o link de matrícula na segunda-feira, 1 hora mais cedo por lá. Então, se você não quer perder a sua vaga, eu recomendo você clicar no botão que está aqui abaixo na tela e colocar um alarme para as 7 horas da manhã, porque eu vou liberar às 7 da manhã para quem está nesses grupos do WhatsApp ou na comunidade do Telegram. Então, se existir ainda alguma dúvida que você tenha e eu não tenha respondido, participe e deixe a sua dúvida aqui abaixo. Além de também responder a seguinte pergunta: qual benefício, dentre todos esses do treinamento Caminho da Fluência, você acha que será o maior responsável para você alcançar os 10 Minutes with a Native? Responde essa pergunta aqui embaixo, tá bom? E me siga nas redes sociais, entra no meu Instagram, no YouTube e na comunidade do Telegram. Lá eu tenho vários conteúdos que têm ajudado uma comunidade de pessoas interessadas em mudar de vida através do inglês. Então é isso, fique atento no seu e-mail e na comunidade do Telegram, que na segunda eu vou abrir as matrículas para a mais nova turma do treinamento O Caminho da Fluência. Te vejo na segunda. Tchau, tchau! Eu não praticava o meu speaking porque eu tinha muita vergonha, eu não achava ninguém para falar. Eu não consigo ficar fluente em inglês sem falar, é impossível. Some people take care of their mental health differently, so each person is different. For example, I love to spend time alone. That's just how I feel. Me too! Oh my god, you're Meu inglês antes era nada. Só sabia responder o meu nome e sorry. Oh, okay. So do you work from home or do you go to work? Not now. I'm not working, just studying. I'm here with my husband. He works with IT, and me, I just studied English for a while. Mas eu nunca achei que eu falaria inglês. Eu sabia palavras, eu sabia escrever, mas eu nunca tinha falado nada. We are celebrating Christmas, but not the same way as it was last year, because last year we went to a beach, we traveled, but this year it won't happen. Em termos de conversação, já trabalhei algumas vezes com eventos, mas sempre que eu não tinha que falar com algum nativo assim, eu ficava com medo, assim, gaguejava, e às vezes até chamava alguém para me ajudar assim, e evitava falar com os nativos. I got a lot of information on the internet, and I guess the cost of life there is cheaper. And they have a immigration program that is more flexible to immigrate. Okay, I didn't know that. Yeah. Eu vim totalmente do zero, não tinha contato com inglês nenhum, até porque eu vim de um lugar muito pobre, muito humilde, que não tinha nem internet. O contato que eu tinha com inglês era através da Lady Gaga, que eu sempre falo para os meus amigos nativos que eu comecei a aprender inglês por causa da Lady Gaga, né? Então, era o único contato que eu tinha com inglês. She started watching Attack on Titan and she fell in love. And when Sasha died, she sent me an audio on WhatsApp. And she's crying and she said, "Oh my God, I can't believe that Sasha died." I know, and I was like. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu fui ter uma conversa com um nativo, que foi numa pousada, minhas pernas, elas estavam tremendo bastante. Eu ficava muito, muito nervoso para falar com as pessoas assim. Like, what's your kind of music? The kind of music I like is pop. Pop? I like pop a lot. I like a lot music that make me dance a lot and make me move, make me shake. I think it's very good. I don't usually listen to sad songs, I think. It's not the type of music I like. Eu lembro que eu fui conversar com uma menina que não era aqui do Brasil, né? Ela era de Bangladesh. E ali foi assim,
um choque de realidade, porque eu percebi que realmente eu não estava conseguindo falar inglês antes de entrar no curso. Hoje eu percebo que eu não tenho mais esse medo de não estar preparada para falar, e dá para conseguir conversar muito mais que 10 minutos, né? And so I started with that. In pharmacy, you can do a lot of things. So, and now I don't know yet what I wanted to do. It's a lot of options, but I'm trying to discover. You know, it's hard. Sometimes. I like hospital, and I like to study about cosmetics. Antes de eu entrar no curso Caminho da Fluência, o meu inglês ele era muito precário, eu não tinha noção nem das estruturas mais básicas, de construções de frases simples, não sabia nem representar a falabilidade. Realmente era um inglês muito ruim, então eu não tinha quase nenhuma preparação para ter uma conversa, ou mesmo para entender um nativo. Oh, okay. Have any plans for college? Yes, now I am trying to decide the course I want to major. The next year I am intending to apply for a college. So, but I haven't decided the course I want to major yet. Eu era completamente iniciante. Eu entrei realmente do zero. Eu não imaginava. De verdade, assim, ter esse resultado só deve emocionar. I'm an accountant. I work in an office, like take care about hiring, firing, paperwork in general. Okay. Eu morei fora em 2017 e lá eu fui para aprender inglês, mas eu acabei que eu não aprendi o quanto eu queria. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu falei, gente, eu fiquei lá 7 meses e eu não consigo falar, assim. O problema realmente era falar. Eu tinha uma trava em falar. I can imagine why, because I think south of Brazil and southeast, there are more opportunities of jobs and everything. So I think people need to learn English more than the other parts of Brazil. Uma vez, quando eu tinha 15 anos, eu fui para a Disney e a minha experiência com a conversação foi zero, porque eu não conseguia comunicar. Yeah, I went to the US once when I was 15, but I didn't know how to speak in English, so it was hard for me. Right. But now I think it would be easier.